queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a palavra para a honra, para a glória do nosso Deus. Este momento a qual o Senhor nos proporcionou para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Em nossos encontros, nós estamos falando a respeito de Jesus e de como ele se revela em nossas vidas e que ele é tudo o que nós precisamos. Nós aprendemos a respeito de que Jesus é a luz, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta a qual nós precisamos entrar, e hoje nós iremos aprender que Jesus é o bom pastor. Por isso, quero convidá-los para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, o capítulo de número 10. Nós iremos ler os versículos de 11 até o número 16. João, capítulo 10, versículo de 11 a 16. Se você já encontrou a passagem bíblica, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Que notícia maravilhosa. Jesus, ele agora diz que é o bom pastor. O que significava essas palavras para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso na primeira vez que Jesus disse? E o que significa para nós hoje, mais de 2000 anos depois? O que essas palavras trazem em nossos corações? Qual o conforto, qual a alegria que nós podemos encontrar nessas palavras? A profissão de pastor era muito comum na Judéia na época de Jesus. Era sempre comum ver um homem cuidando de ovelhas. A própria palavra de Deus fala a respeito de outros pastores, como Moisés, como Davi, que também cuidavam de ovelhas. A profissão de pastor era muito relacionada ao cuidado de Deus com o seu povo, porque o pastor era a figura mais próxima da ovelha. O pastor, ele cuidava da ovelha, o pastor, ele alimentava a ovelha, ele protegia a ovelha. Para ser um pastor, não era preciso ter um grande rebanho, bastava apenas ter algumas ovelhas e aquele homem que estava ali cuidando delas já era designado como pastor. Havia pastores que cuidavam de suas próprias ovelhas
E havia também profissionais que cuidavam das ovelhas de outros proprietários. Esses também eram pastores. E Jesus diz para os seus discípulos e para os fariseus que ali também estavam ouvindo as palavras de Jesus, que ele era o bom pastor. Ou seja, ele era o pastor que protegia as ovelhas, que cuidava de suas ovelhas, que amava as suas ovelhas. Jesus não somente diz que ele é o bom pastor, mas que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós olharmos para a profissão de um pastor, para que um pastor desse a sua vida em troca de salvar a vida de suas ovelhas, esse pastor, no mínimo, ele precisaria ser dono de suas ovelhas, ou então ele teria que ter uma autoestima muito grande para que essas ovelhas tivessem um valor inestimável, inalcançável, um valor que superasse, né, todos os limites, a ponto do pastor entregar a sua vida pela sua ovelha. Mas o que acontecia muito, esses pastores que trabalhavam nesta profissão, como Jesus mesmo diz aqui no verso de número 12, não eram pastores dispostos a cuidar das ovelhas e entregar a sua vida, né, em troca da vida das ovelhas. Esses pastores eram considerados como mercenários, trabalhavam para quem ele pagasse mais. O interesse desse pastor não era no cuidado da ovelha, mas sim em usufruir de tudo aquilo que a ovelha poderia lhe garantir, né? Um bom salário, um bom sustento, uma boa renda. Então esses pastores, Jesus os considera como mercenários, homens interesseiros, que na primeira dificuldade, na primeira aflição, abandonam as suas ovelhas e fogem e deixam elas desprotegidas. E é interessante aqui que Jesus fala a respeito do lobo. Quando o lobo aparece, os pastores são os primeiros a fugir e deixam suas ovelhas abandonadas, né? Suas ovelhas ali numa situação totalmente fragilizada, sendo um alvo muito fácil para o ataque dos lobos que vêm para devorar as ovelhas. Esses pastores são considerados como mercenários, não se importam com a vida das ovelhas. Mas Jesus diz que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer aqui neste primeiro momento para os discípulos e para todos os judeus que estavam ali, os fariseus que estavam ouvindo as suas palavras, é que ele era o bom pastor. Ele é a figura do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus está dizendo isso a eles: eu sou esse pastor, eu não vou deixar nada faltar para vocês. Eu sou o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi os judeus, não foi Judas, não foi o Império Romano, não foi Pilatos, não foi ninguém que matou Jesus, mas ele entregou a sua vida por amor às suas ovelhas. É isso que ele está dizendo nesse texto aqui. Ele deu a sua vida para salvar as suas ovelhas. O pastor se sacrificou voluntariamente para salvar suas ovelhas. Jesus, portanto, é o bom pastor, o supremo pastor, o pastor de todas as ovelhas, o único e verdadeiro pastor. Jesus é aquele que ama as suas ovelhas a ponto de se entregar por elas. Notem
que Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? Depois ele vai dizer: pelas minhas ovelhas. Ou seja, Jesus, ele está dizendo que ele ama as suas ovelhas. Ele, como um pastor, ele sabe, ele conhece o seu rebanho. Ele entende quem é sua ovelha e quem não é. Quem pertence ao seu rebanho e quem não pertence. Aqueles que pertencem, Jesus deu a sua vida. Não há amor maior que esse, de entregar a sua vida em troca de outra vida, a qual Jesus está dizendo aqui. Por isso, Cristo é o Filho de Deus. Por isso, Cristo é o Messias, o único que poderia salvar toda a humanidade de seus pecados e da condenação eterna. Jesus entregou a sua vida para salvar as suas ovelhas. E no versículo de número 15, ele diz assim: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso também trazer estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus está falando exatamente de nós, gentios, que não pertencíamos ao povo judeu, e que a salvação de Cristo chegou até nós, pelos apóstolos, depois pelos pais da igreja, e assim por diante, pelos reformadores, pelos missionários, O Evangelho chegou até nós. Você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você era a ovelha que não pertencia àquele aprisco, porque o aprisco a qual Jesus diz aqui é o povo judeu. Mas Jesus não veio para salvar somente o povo judeu. Jesus veio para salvar todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o bom pastor. E Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Aqueles que creem em Cristo reconhecem a sua voz, sabem quem é o seu pastor. E Jesus diz que nesse dia haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso a igreja, ela não está dividida, ao qual muitos pensam que existe o povo judeu no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Não, sempre foi um povo só. O propósito de Deus sempre foi um povo só, desde Gênesis a Apocalipse. Um só rebanho, um só pastor. Jesus é o pastor de todos, é o supremo pastor, o glorioso pastor, o único pastor. Somente Jesus dá a sua vida pelas suas ovelhas. Somente o bom pastor, que é Jesus, entrega a sua vida em favor de suas ovelhas. Aqui Jesus está dizendo: eu sou. Assim como ele disse para Moisés, quando Moisés foi enviado a falar para Faraó para libertar o povo no Egito, para caminhar para a terra prometida, e Faraó disse: mas quem eu vou anunciar? Quem direi que tu és? E Deus diz: diga que eu sou. Jesus está dizendo aqui: eu sou. Jesus está se declarando: eu sou o bom pastor. Ou seja, não há ninguém fora de mim, somente Cristo, e por Cristo o cristão é salvo e tem os seus pecados perdoados. Ele é o bom pastor, um pastor que não escraviza, um pastor que não maltrata, um pastor que não despreza as suas ovelhas, mas um pastor que ama, que cuida e que protege. Talvez em sua caminhada cristã você se deparou com líderes religiosos que abusaram da sua fé, que te enganaram e te iludiram,
que fizeram você acreditar que eles eram esse bom pastor, que eles eram perfeitos e que eles realmente estavam interessados em cuidar da sua vida, em proteger a sua vida, em abençoar a sua vida. E você foi frustrado ou frustrada e abandonou a igreja, abandonou o rebanho. Pois saiba que Jesus é o bom pastor e Ele vai até a sua ovelha perdida para resgatá-la. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Talvez você seja essa ovelha perdida. É tempo de voltar para a casa de Deus. É tempo de voltar para o rebanho com as demais ovelhas. Ouça a voz do bom pastor. Reconheça entre todas as vozes deste mundo a única voz que te ama, a única voz que importa com você a ponto de entregar a sua vida para te salvar. Venha para Jesus, venha para o bom pastor. Ele está a chamar as suas ovelhas, ele está juntando as suas ovelhas. É hora de voltar para o rebanho, é hora de voltar para os braços do bom pastor, que é Jesus. Ele é tudo o que você precisa. Esse bom pastor é tudo o que você precisa. Que Deus nos abençoe, que possamos aplicar essa palavra em nossos corações e fortalecermos a nossa fé. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá! Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a Ti e num só Espírito adoramos a Ti. Na, 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 na. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Darará, um só rebanho, um só pastor,
antes quis morrer.